todos, todas, sejam bem-vindos a mais uma semana, começando um novo mês, e a espiritualidade não para, hoje, sempre, então sintam-se acolhidos e bem-vindos, apesar do frio, o trabalho não pode parar, né? A gente pede a todos que a partir desse momento desligue os celulares, para que a gente possa se concentrar na noite de hoje, nas mensagens e ensinamentos aqui ministrados, tá? Então, aqueles também que, porventura, ao final do nosso trabalho de hoje, puderem oferecer aquela carona solidária, ela sempre é bem-vinda, tá? Nesse momento, a Rosa vai fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. Boa noite, né? Hoje a nossa leitura vai ser a pedido do nosso palestrante. Consentimento. Frequentemente te queixas da influência deliciosa dos espíritos infelizes. Disseste debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal, contrabalançando o assédio das forças das trevas. Existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Assim seja, graças a Deus. Vamos elevar o nosso pensamento e o nosso coração para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em vosso nome. Agradecemos a presença salutar da espiritualidade superior, dos nossos mentores, dos nossos protetores, de toda a egrégora de luz que se faz aqui presente na noite de hoje, que possa trazer para nós, por intermédio do nosso palestrante, trazendo cada vez mais ensinamentos, aprendizados para a nossa formação, para o desempenho em nossa jornada, em nossa caminhada no mundo que nos deste. Gratidão, Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria, a gente recebe o nosso irmão Eugênio Correia. Boa noite, Eugênio, seja bem-vindo. Com o tema A Influência dos Espíritos em Nossos Pensamentos, Atos e Acontecimentos na Vida. Seja bem-vindo, Eugênio. Bom, o tema de hoje é um tema que está presente, embora às vezes não com total esclarecimento, mas está presente na vida de muitos de nós, inclusive quando procuramos as casas espíritas, né? Quando ainda não temos, como aqui em outros locais, muitos esclarecimentos, é natural que aquele que não conheça a doutrina ou que não acompanhe, vamos dizer assim, os aprendizados espirituais, ele tende a achar que tudo que nos acontece muitas vezes estamos embaixo da pressão espiritual e geralmente da pressão não positiva, é o que a gente pensa. E temos até alguma razão para pensar assim, porque sabemos que tanto na carne como fora dela ainda predomina a nossa imaturidade espiritual nesse planeta, que é justamente de provas e expiações, ou seja, todos nós, sem exceção, que estamos aqui, um pouco mais ou um pouco menos, ainda somos crianças espirituais, não é? Algumas mais levadas, outras um pouco mais submissas, outras um pouco mais comportadas, algumas mais esclarecidas, algumas tímidas, outras excessivamente extrovertidas, mas somos. Então eu dou boa noite a todos aqueles espíritos que eu estou vendo, porque estão na carne, e certamente uma quantidade muito maior que eu, que não sou clarividente, não estou vendo, está fora dela.
Então, quando nós vamos falar da influência dos espíritos, vamos pensar que estamos falando baseado justamente no Livro dos Espíritos, muito naqueles que, como nós, não aqui estamos, mas que já partiram para o lado de lá, né? Mas também estamos falando de nós, né? Daqueles espíritos que estão em torno de nós, na carne, mas que, como os que estão fora dela, nos influenciam. Os estamos vendo, mas nem sempre estamos compreendendo exatamente o que vem na ulterioridade, nas entrelinhas da comunicação, das suas crenças, dos seus valores, né? Inclusive aqueles que já utilizam bastante os meios, vamos dizer assim, os meios da tecnologia, né? Da TV, as redes sociais e por aí vai. Bom, a influência dos espíritos em nossos pensamentos, atos e acontecimentos da vida é um dos temas que integra, nos foi inspirado pelo capítulo 9 da primeira parte do Livro dos Espíritos. Ele tem questões que vão da 556 a 456 a 557. Dentre essas eu pensei algumas, para que nós pudéssemos conversar, né? E temos alguns objetivos básicos, na verdade 2. O primeiro é que nós possamos analisar dentro da nossa compreensão, né, e cada um de vocês também dentro das suas, com base no Livro dos Espíritos, segundo algumas questões que nós selecionamos, a influência que os espíritos podem ter sobre os nossos pensamentos e atos, bem como nos acontecimentos de nossa vida. E o segundo, não poderia deixar de ser, estimular a nossa reflexão sobre os possíveis meios de impedir ou neutralizar as más influências espirituais, porque as boas queremos todos receber, né? Mas as más seria bom que a gente pensasse como é que nós podemos impedir ou pelo menos limitá-las ou vamos dizer, neutralizá-las. E a leitura da nossa página de abertura, Consentimento, já nos esclarece que ninguém pode nos fazer, na verdade, submissos a alguma coisa, a não ser pela nossa forma de consentir. Alguns de nós consentimos pela vontade de consentir, mas muitos de nós consentimos pela dificuldade em botar limites naqueles que nos submetem, né? E aí, muitas vezes, acontece muito entre nós encarnados, né? Então, com base nisso, é interessante lembrar o seguinte, que essas influências, elas podem ser sutis, né, ou evidentes. Eu diria que os encarnados, muitas vezes, são muito mais sutis, né, do que os desencarnados. Eles conversam conosco, passando valores, ideias, contando histórias, né? E nós somos, vamos dizer, somos submissos a isso desde que somos pequenos, pela cultura do lar, pelas crenças e valores consequentes do nosso ambiente familiar. E aí eu não estou falando que é uma intenção obrigatoriamente de nos fazer mal, mas muitas vezes são colocados em nós, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai observando, algumas ideias que eram pertinentes na época daqueles que as estão colocando, mas nem sempre foram atualizadas à época daqueles que estão se desenvolvendo. Isso, em análise civilizacional, que é uma linha de estudos psicológicos, são chamados mandatos. Aqueles mandatos, aquelas frases que nós ouvimos, que estão em nós. Mesmo quando nós achamos que as superamos, volta e meia nos observamos em algum comportamento, alguma submissão, alguma rebeldia baseado naquilo, né? Então, elas também podem ser boas ou más, né? E quando eu digo boa ou má, não significa obrigatoriamente realmente maldade ou bondade, significa próprias ou não ao nosso momento. Fugaz ou duradouras, fugaz, aquelas passagens, com o tempo daqui a pouco se liberta daquilo, mas tem algumas que nos acompanham durante toda a nossa trajetória, e às vezes quando nós já tomamos conhecimento, consciência um pouquinho sobre elas, não conseguimos tirá-las dos nossos ombros. Tem uma figurinha que quando a gente usa slides na projeção, na palestra, eu gosto muito, porque eu me vejo nela. Alguém muito habilidoso fotografou
uma postura de uma grande rocha, né? Arredondada, grande mesmo, que estava topograficamente colocada lá no lugar certinho. E aí a pessoa entrou embaixo dela assim, colocou os ombros e houve aquela foto. E aí veio nos colocando o seguinte: como certas crenças carregamos sem termos a consciência delas, algumas vamos tendo, mesmo aquelas que temos, como os pesa sobre nossas costas, nós ainda não conseguimos tirá-las. Bom, mas entrando por aí, por essa pequena, longa introdução, nós vamos dizer o seguinte: começamos da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que nós já cansamos de ouvir muitas vezes em várias palestras, cansamos de ler às vezes, que diz o seguinte: Kardec pergunta aos amigos espirituais: influem os espíritos dos nossos pensamentos em nossos atos? 459. E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Só apavora qualquer um. A resposta dada pelos espíritos não nos deve causar estranheza, pois se analisarmos o assunto fazendo uma comparação com o que sucede em nossas relações sociais, chegaremos à conclusão de que vivemos permanentemente em sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciação por meio de ideias que exteriorizam ou dos exemplos que nos dão. As palavras podem até agradar ou até nos deixar assim, extasiados de beleza, mas são os exemplos que arrastam, né? Gravam muito mais em nós. Do mesmo modo que as influenciamos com nossas ideias e com as nossas condutas. A relação que nós viemos para essa terra, principalmente para conviver, para nos relacionar, no lar, fora do lar, nos ambientes sociais, nos grupos, são vias de mão dupla, para lá e para cá. Então, um dos primeiros cuidados que a gente deve ter é sempre estar com a atenção dizendo o seguinte: ninguém é capaz de me influenciar, jamais. Eu sou bem permeável a ser influenciado por muitos. Sou. Minhas tendências que eu trago, meu processo educacional na área sistemática, a sistemática da família, do social nosso, da área sistemática das ordens educacionais, dos sistemas, tudo isso nos influencia, né? Mas já é muito bom a gente aceitar que isso influencia a gente, que a gente possa ficar um pouco mais vigiai no livro. E aí podemos orar, sempre pedindo que possamos ser alertados pela espiritualidade bendita, aquela que caminha em nome da luz, para que sejamos constantemente auxiliados pela inspiração deles a estarmos na nossa vigília interior. Assim somos alvo não só da atenção dos benfeitores e amigos espirituais, falando deles, incluindo entre eles parentes e amigos desta e de outras encarnações, as quais, vencendo o túmulo, desejam prosseguir auxiliando-nos. De vez em quando a gente recebe uma psicografia ou outra, quem faz, e no outro dia eu achei muito interessante, fiquei na hora até bastante emocionado, ou seja, houve uma sintonia não só da palavra, mas de quem estava ali, que diz assim: um amigo de muitas jornadas. Ó, já estou de novo ficando emocionado. E anteriores, nem sempre no caminho do bem. Mas agora estamos. É para ver que os sentimentos ficam, né? As palavras são palavras, mas os sentimentos da hora você arquiva. Como também, evidentemente, daqueles que estão junto a nós porque temos dívidas. E certamente são muitas, são os cobradores, em outras terminologias, os vingadores, né? Aqueles que vêm nos cobrar e que muitas vezes, embora nós já estejamos na oportunidade da nova caminhada, esses nossos amigos, porque eles são amigos mesmo, ainda estão presos naquela dobra de tempo, naquilo que eles perceberam como sendo feito por nós de mal a eles.
Então, eu imagino a carga. Porque nós também, na nossa vida, já na carne, se nós olharmos um pouco para trás, quantas coisas trazemos, estamos presos naquela dobra de tempo, naquela passagem da infância que nos marcou em alguma coisa e que até hoje está em nosso pensamento, orientando ou desorientando os nossos comportamentos. Naquela briga de alguns tempos atrás, como também naqueles momentos de prazer, de simpatia. Então, isso não é diferente na relação entre os dois mundos. Portanto, a resposta dos espíritos a Kardec nos dá uma noção exata do intercâmbio existente entre os espíritos desencarnados e encarnados. Intercâmbio esse real e constante. Mas gostaria de fazer uma outra observação. Essas não estão escritas, mas não me responsabilizo que estão aqui, né? Exatamente. É que a gente pensasse também, quando fala dos processos de obsessão ou de influenciação, já que nós nos comunicamos, o intercâmbio é de lá para cá, é daqui para ali, é dali para cá, né? Que nós pensemos em como nós, às vezes, também obsidiamos, mesmo não intencionalmente, aqueles que já partiram ou aqueles que na carne ainda estão. Claro que o preço virá mais cedo ou mais tarde a conta. Mas como nós, às vezes, um ente querido partiu e a gente ainda está aqui, não deixa o coitado ou a coitada seguir o caminho porque estamos agarrados. Ô, minha mãezinha, se você estivesse aqui, e a coitada está lá sofrendo porque está ligada aqui na corrente do amor, nós estamos obsidiando ela. Ou, o contrário, quando lá a pessoa já está e não quer seguir o seu caminho. Uma vez eu me lembro de uma passagem onde o avô da família chegou extremamente chateado porque ninguém mais ligava para ele na casa, ele tinha morrido, partido, desencarnado, e viviam orando para ele seguir o caminho dele. Ele queria ficar por ali ainda. Ele estava chateado, estava aborrecido. E o pessoal estava querendo que ele ficasse em paz, ele seguisse o caminho dele, né? E aqueles que ficam agarrados nos seus objetos, nas suas coisas. Aqui considero próprio relembrar 3 parágrafos do preparo lido. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Ninguém. Pensando no mal. Outro parágrafozinho que nos chamou bastante atenção. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. Mas eles têm que ter a permissão de chegar. Porque muitas vezes são tão agarrados nas outras coisas, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos procedimentos inadequados e tudo, que aí eles têm que dar um tempo para a gente despertar. A ação que nos é sugerida, terceiro parágrafo, por alguém que seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. E como nós consentimos? Através de nossos pensamentos, através de nossos sentimentos, através dos nossos comportamentos. Todos aqueles que se afastam do Evangelho do Cristo, das leis divinas, né? Vamos pensar principalmente na terceira parte do Livro dos Espíritos, nos 12 capítulos que nos fala das leis morais. Todos aqueles que se afastam dali estão abrindo passagens maiores ou menores para aqueles que não queiram te influenciar positivamente. Muitas vezes não são só os que querem nos fazer, entre aspas, eu vou colocar, um mal, ou nos cobrar alguma coisa. São aqueles que estão perdidos ainda do outro lado, como estavam aqui, e que são mantidos dessa inadequação de percepção das coisas, porque nós chamamos eles e nos atraímos, né? Aqueles, por exemplo, que aqui tinham vidas em determinados espaços do vício, vamos dizer assim, eu não gosto de dizer essas palavras nossas que são muito contundentes, né? Eu gosto de atenuar as palavras, às vezes, para nos dar chance de ter uma flexibilidade de, não digo de julgamento, mas de avaliação das coisas. Mas vamos falar então em vício para pensar numa coisa que não é legal mesmo, né? Então quantos deles se mantêm presos aqui, porque não só nos estimulando a estar no vício,
mas se aproveitando do nosso vício para, vamos dizer assim, curtirem um pouco do outro lado aquilo do qual eles não se libertaram ainda. Então não é só, o cara não é alcoólatra só porque está alguém ali no ouvido dele, bebe, bebe. Não, às vezes o coitado ali não consegue se libertar porque nós aqui não deixamos, lhe oferecendo o álcool através da gente, lhe oferecendo a luxúria através da gente. Então é interessante que a gente vai se vendo. E também quando eu falo nisso, álcool, luxúria, a gente pensa só logo nos extremos, né? Mas vamos pensar no meio termo, no termo inicial. A piada constantemente picante, a cabeça está lá, está numa tendência que ainda não está totalmente superada, né? Alguns hábitos ainda não adequados. E esses parágrafos nos trazem outra lembrança quanto aos ensinamentos doutrinários referentes ao nosso livre-arbítrio, que aí é o nosso livre-arbítrio que tem que ser comandado pela nossa vontade, porque a cada decisão nossa temos a responsabilidade sobre ela. E é Chico Xavier que, de uma maneira muito direta, objetiva e sábia, nos diz: somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. O livre-arbítrio, então, é a oportunidade ou a possibilidade de tomar decisões por vontade própria e não pautando sua decisão em uma razão, motivo ou causa estabelecida por outros. Então, vale quando nós nos submetemos àqueles que estão na carne, na omissão, às vezes em benefício próprio, não consciente ou por uma vantagem imediata, ou nos submetendo com um comportamento inadequado àqueles que querem nos influenciar e estão do outro lado, né? E aí eu lembro o Evangelho, que nos diz o seguinte, que nós praticamos o mal de duas maneiras. Uma, o fazendo diretamente. Outra, é nos omitindo e não intervindo sobre ele. Você pode não estar falando mal de ninguém, mas às vezes está num grupo, o grupo está fazendo os comentários inadequados, podem não ser os piores, e você, para não ficar mal com o grupo, ou para não... Às vezes faz aquele que eu não gosto da frase, aliás, eu tenho verdadeira dificuldade com ela, mesmo entre aspas, politicamente correta. Eu acho que rebaixa o correto e rebaixa o político, né? O ato. Então, quantas vezes a gente se omite? Quantas vezes a gente se omite socialmente ao ver uma coisa inadequada na rua? A gente encontra, a cabeça aqui é incrível, ela encontra N desculpas para você não intervir. Mas é pela ausência e omissão que muitas vezes nós fazemos no mal. E eu diria o seguinte, às vezes ele é maior do que aquele que realmente o efetivo realiza. Por quê? Porque você tem consciência que aquilo não é correto. Às vezes quem está fazendo, ele está muito perdido. Então a responsabilidade dele, ele vai assumi-la. Mas a nossa é pior. Da mesma maneira que quem não conhece o Evangelho, não é bom o que faz às vezes. Mas quem conhece o Evangelho e não faz o que é bom, está muito mais comprometido. Porque a quem mais se der, mais se cobrará, né? É o que nós aprendemos. O Espiritismo torna compreensível o processo pelo qual se dá a influência dos espíritos no mundo corporal. A influência tem origem na possibilidade de transmissão do pensamento, para que entendamos como o pensamento se transmite. É o mesmo processo das preces, querem ver? Precisamos conceber que estamos todos mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos, neste mundo, dentro da atmosfera, estão interligados. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão, e ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que a do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço,
de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Ou seja, querendo ou não, estamos com um fluido universal, é como se fosse aquela grande empresa que... E outra coisa, sem problemas. É uma fibra ótica de última geração, que ainda não foi nem concebida por nós, como se fosse. Somos todos interligados. E o pensamento é aquilo que nós temos que trabalhar. Porque mesmo sem consciência direta, você está se comunicando com aquilo que tem a ver com o que você pensa. Um mau sentimento vai atrair para você uma boa influência ou uma influência inadequada. Um comportamento, a mesma coisa. Um sentimento, a mesma coisa. Então, em face deste contexto fluídico facilitador desse intercâmbio, dos pensamentos, cabe nos perguntarmos. Aí vem umas perguntinhas do Livro dos Espíritos para nos ajudar mais um pouquinho. Querem ver? Kardec pergunta: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Nós já sabemos que sim, mas Kardec naquele momento está perguntando. Aí diz aos espíritos: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrário uns aos outros. São aqueles diálogos internos que a análise transacional fala, fica aqui, um puxa para lá, um puxa para cá. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vedes, muitas vezes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Mas daqui a pouco eles vão dar a chave para a gente fazer um filtro. Né? Aí Kardec, na 461, porque aqui entre nós, hein, os espíritos são entidades extremamente pacientes, esses desenvolvidos. Não como nós, que ainda estamos... Né? Por quê? Porque Kardec torrava a paciência deles, aqui entre nós. Graças a Deus, porque é graças a essa esmiuçação do pesquisador, do pedagogo, né? Do homem de ciência, que nós temos uns livros tão bons para que possamos aprender. Ele ia lá de pontinho em pontinho. Então, na 468 diz assim: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? É uma boa dica, já ajuda. E eles respondem: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Hoje em dia, com essa questão dos fones de ouvido, pelo caminho, eu já estou andando na rua, estou fazendo lá uma caminhada, uma coisa, ou estou em outro lugar, e fico me perguntando se estão conversando com algum espírito, que as pessoas eu fico realmente pensando nisso. E em casa não é diferente, porque eu tenho que pedir permissão aos meus filhos para poder falar com eles, porque eles estão sempre com duas coisas pretas ou brancas enfiadas aqui no ouvido, não é verdade? E eles usam com muita facilidade. Eu não posso usá-las, não só porque tem dificuldade, mas principalmente que a esposa quer que eu escute sempre. Então ela pede que eu não use essas coisas, que ela não quer que eu perca uma palavra. E eu sabiamente, é claro, me curvo a esse pensamento inteligente, esse pedido. Bom, quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão, então, que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Isso é uma coisa que a gente pode exercitar. Muitas vezes, quando você levanta e tem lá teus contatos ou não do outro lado, vem aquela ideia. E se você se deixar perder naquele conjunto, você automaticamente, daqui a pouco ela se esvai, não é? Alguns até aconselham que se escreva, qualquer coisa assim. Mas, de qualquer maneira, é um exercício bom para a gente, porque nós vivemos aqui em constante discussão e sempre uma ideia como se fosse um cabo de guerra e na outra. Aí, quando eu tenho dúvidas, eu estou exercitando. Quisera eu já ter dominado. Eu penso logo no Evangelho. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Porque, geralmente,
qualquer ideia que não seja do Evangelho não vem de um bom lugar. Ou, pelo menos, vem de alguém tão equivocado ou mais do que eu. A gente, quando pensa em espírito que nos orienta não para as coisas positivas, ou que nos estimula, nos reforça pensamentos não positivos da gente, a gente sempre pensa como uma pessoa ruim. Eu não consigo pensar mais assim, não. Eu acho que ele é como eu, naquele ponto ainda equivocado. E se ele está com intenção realmente de fazer o mal, é porque ele ainda é mais equivocado. Então eu tenho que orar um pouco para que ele se esclareça. E até em benefício próprio, eu estou tornando alguém mais próximo, mais esclarecido. Bom, interessante lembrarmos algo quanto ao nosso livre-arbítrio e a consequente responsabilidade através dele. Assim, a liberdade e a responsabilidade do ser humano são correlativas e aumentam com sua elevação. Quanto mais você se esclarece espiritualmente, né, mais você vai ficando com maior responsabilidade consequente, com mais controle sobre a liberdade que você tem do que você faz, do que você pensa, do que você sente. Ao associar os seus processos decisórios, seu processo intelectual, ao seu progresso intelectual, ao seu progresso moral. Aí cabe aqui o seguinte, a gente lembrar que o Livro dos Médiuns nos dá duas variáveis para que nós possamos fazer uma avaliação inicial do que pensamos, do que desejamos fazer, inclusive daquilo que vem para nós, independentemente de achar que vem de algum lugar ou não. Principalmente pensando na influência espiritual. Foi dito por Kardec, pense em 2 pontos. O primeiro é a racionalidade, a lógica do que está sendo colocado para você, diante da sua possibilidade de compreender, evidentemente. Mas, ele lembra em seguida, mas lembrai que muitas vezes espíritos equivocados são extremamente adiantados. Não precisa ser o mago negro, não precisa ser, mas são às vezes, só estão equivocados quanto à moralidade. Então a segunda variável, e que é crucial, é a moralidade que está sendo orientada a você. Então, a lógica, é claro, mas principalmente a moralidade. Como qualquer um que esteja na carne do nosso lado. Quantas pessoas intelectualizadas, incríveis, show na fala, na coisa, seja no discurso político, seja numa banca como essa daqui, né, uma tribuna, seja no nosso dia a dia, às vezes tem um currículo imenso de diplomas, mas não passou nem no primário na diplomação moral, mas tem um excelente currículo intelectual. E nós aprendemos também pela doutrina espírita que o progresso moral vem depois, geralmente, do progresso intelectual, vem depois em termos de desenvolvimento. Por quê? Porque muitas vezes o progresso intelectual mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa vaidade, mexe com os interesses, chama para perto de nós outros que também têm interesse em utilizar-nos, né? E o progresso moral é que equilibra as 2 asas do pássaro, que é o que nós precisamos para evoluir. Senão o pássaro está sempre gambeta, né? É a responsabilidade do homem, nossa responsabilidade, né, como seres humanos, que faz nossa dignidade e moralidade reconhecidas. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura, segundo a natureza dos nossos atos. O Evangelho também nos lembra, lá naquele item que fala sobre a caridade, para que a gente sempre pergunte à nossa consciência que ela vai nos dar, vai nos permitir acessar, né? E a consciência tem dois pontos fundamentais. Um deles é o da inteligência, o outro é o do coração, é o do sentimento. A gente pode até fazer um jogo da palavra, consciência, consciência, coração com a ciência. Então, é um jogo de palavras. Aí não levem para fora, não, está sendo gravado, mas estou avisando que é um jogo de palavras. Não vamos levar. Aí ele fez uma análise lá, e aí esquece todo o resto, fica só nisso. Que geralmente, né?
Então, mas é interessante que a gente lembre disso, porque é nessa aproximação que nós nos humanizamos, na verdade. E é nessa aproximação e entendimento que nós nos equilibramos na caminhada. E quando a gente conseguir equilibrar cada vez mais o progresso intelectual com o progresso moral, vai ser muito bom para nós. É assim que Deus confia em nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra influência contrárias que se exercem sobre nós. Tem um livrozinho, que é esse daqui, Amai-vos uns aos outros, que tem um capítulozinho, que é o 51, que diz o seguinte: como Deus nos educa. Existe, mas não espera que acreditemos em sua existência. Ama-nos, mas não nos concede privilégios. Escuta-nos as petições, mas não nos atende aos caprichos. Orienta-nos, mas respeita o nosso livre-arbítrio nas decisões. Auxilia-nos, mas não nos substitui o esforço a ser feito. Pode carregar isso daqui de velas, pode fazer 1000 trabalhos, pode pegar uma granja inteira e sacrificar, que aliás é uma bobagem, mas pode pegar uma granja inteira e sacrificar, pode rezar não sei quantos terços que quiser, e aí eu poderia ficar andando aí por várias formas de cultuar, de reverenciar. Mas a principal forma de cultuar e reverenciar é através de comportamentos morais, que atendam às duas coisas básicas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quem ama, respeita. E respeita o quê? As leis que Ele nos deu. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Não fazer ao outro aquilo que não quer que o outro faça a nós. Uma virtude passiva, como diz o Evangelho, mas já é bom. Agora, melhor ainda é uma virtude ativa. Fazer ao outro tudo aquilo que gostaria que ele fizesse a vocês. Viveríamos uma tremenda paz, não é verdade? E aí continua: aponta-nos o caminho, mas não impede que dele nos desviemos. Quer a nossa alegria, mas não nos evita a tristeza. Ampara-nos, mas se assim desejamos, não nos impede de cair. Respeita o nosso livre-arbítrio e responsabilidade consequente. Quer-nos hoje, mas nos aguarda pelo tempo que for preciso. Não tem pressa. Não precisa ter pressa. Sempre fará por nós a parte que lhe compete, mas não a parte que a nós compete fazer. E a principal parte nossa é nos auto-avaliarmos constantemente, inclusive essas influências que recebemos. Na questão 464, Kardec pergunta: como distinguirmos, então, um pensamento sugerido, se um pensamento sugerido a nós procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E eles respondem: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-nos discernir, então. Bom, novamente, qual é a matriz para o estudo? O Evangelho de Jesus, as leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos. Essa é a nossa matriz para decidir, para nos auxiliar a decidir. Espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Um amigo meu uma vez entrou, eu estou dizendo amigo porque eu gosto de falar amigo, não é que se fosse exatamente um amigo, mas entrou na minha sala quando eu tinha um cargo de oportunidade e disse assim, meu irmão, falou assim mesmo, meu irmão, era de outro caminho espiritual, meu irmão, eu tenho uma proposta para fazer a instituição e disseram que era com você que eu tinha que falar. Eu disse, pois não, eu repeti, meu irmão, pode falar. Ele disse assim, olha, eu não sei se aquele curso de teologia, nós temos um projeto de curso de teologia, aquele projeto vai sair, mas se sair, eu garanto pelo menos 3 turmas. Eu olhei para ele, eu trago o meu povo de ônibus aqui. Quando falou trago o meu povo, eu já entendi. De ônibus aqui.
preencho 3 turmas. Agora, como isso gera uma certa despesa, nós pretendíamos, quem ele representava no grupo, nós pretendíamos que nós tivéssemos um retorno pelo 15% a 20%. Eu, uma pessoa educada, não o coloquei para fora da sala, que não era elegante, mas eu disse para ele: meu irmão, agradeço essa oferta generosa. Quem dera nós pudéssemos ter esse curso de teologia que nós queremos tanto. Agora, eu tenho certeza que por esse valor, pela proposta que o irmão está me fazendo, não seria a teologia que nós queremos ter aqui em estudo. Ele olhou para mim um pouco chateado, é claro, o olhar dele transmitia, os olhos são as janelas da alma, dizia o poeta, né? Transmitia a resposta, ou a contra-resposta, mas é claro, não cabia ali, ele foi embora. Aí eu disse assim: meu Deus do céu, como é que se pode fazer isso? Né? Eu pensando assim. E como tem irmãos que se submetem, irmãos entre aspas, meu povo, nós somos povo de Deus, de Jesus. Nós não somos povos de ninguém. A casa é esta, a casa pode ser ali, pode ser a outra lá. O caminho religioso é esse, pode ser aquele. Porque Jesus não era nada evangélico, não era espírita. Jesus não era umbandista. Jesus não era católico. A religião de Jesus era o amor. E os caminhos religiosos nada mais são do que salas de aula na Universidade da Vida, diz um livro que eu li uma vez, onde a gente entra para aprender a ser melhor. Caminho pode ser qualquer um, ser melhor é a meta. Se o caminho não é bom, eu procuro um outro. Na verdade, todos estão com a melhor intenção, mas cada um com a sua forma de perceber. A nossa missão consiste em colocarmos no bom caminho, nós e aqueles que nos cercam. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal, diz o Espírito de Kardec. Portanto, os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejares praticá-lo. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciar ao bem, o que restabelece o equilíbrio na balança e te deixa senhor dos teus atos. Isso é bom que a gente lembre sempre, porque nós nunca vamos deixar de responder pelo aquilo que fizermos. Outros em volta podem até concorrer para tudo isso, mas a nossa luta é contra nós mesmos. E uma que eu gosto de repetir, naquele filme sobre a vida de Valdo Franco, não estou dizendo que o filme é bom ou ruim, que eu concordo com tudo, eu não discordo, mas tem uma parte do filme, no finalzinho, que Joana de Ângela diz para o Divaldo: Divaldo, os problemas, as pessoas, nunca foram como tu o percebestes. Só estavam em volta de ti para te fazer refletir e evoluir. Estou usando umas palavras minhas, mas o sentido é esse. A luta da criatura humana é contra a própria criatura humana. Não dá para terceirizar, entendeu? Se naquela hora eu tivesse ouvido aquele irmão, que seria muito bom para a instituição e me daria um louro, né? Eu até talvez tenha perdido algum, porque não peguei aquela boca, né? O curso acabou que não saiu. Mas, certamente, o culpado principal naquela decisão era eu. Ou seria eu, né? 466, Kardec insiste. Porque Deus, olha só, Kardec danado, né? Olha só. Porque Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios, dizem os espíritos benfeitores, a pôr à prova a nossa fé e a constância dos homens na prática do bem. Aí eu achei interessante dar um pulinho no Evangelho, eu gosto do Evangelho, eu misturo os dois, né? Eu gosto de misturar. No capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, eu passei do horário já? Não. Não? Pode deixar que eu aviso. Pode deixar que você avisa? Tá certo. 10 minutos antes. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, itens 14 e 15, eu tirei um pedacinho só que diz o seguinte, que quando diz que, por que Deus permite que os espíritos sintam mal,
a gente fica logo igual a criança, né? Mas, pois é, por que Deus permite? Eu, inocente aqui, essa coisa fofa. Na infância espiritual, como é que ele, que sabe tudo, me deixa entregue a esses agentes do mal? Pode ser até que eu faça esses gestos mesmo. É assim, drama de criança com pai às vezes. Bom, nos é dito então, é necessário que o escândalo aconteça. Embora, lá no item 11 atrás, ele nos é lembrado logo, né? Nos é lembrado que os escândalos são necessários ao desenvolvimento humano, mas ai daqueles pelas quais mãos os escândalos acontecerem. Então, voltando aqui, é necessário que o escândalo aconteça, para que os homens, estando em expiação na terra, punam-se a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos os inconvenientes acabam por compreender, se não vai pelo amor, pelo bom senso, pelo despertamento, vai pela dor. Quando estiverem cansados de sofrer com o mal, procuram o remédio do bem. A reação desses vícios serve, portanto, a um só tempo como castigo para uns e como prova para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal e que os próprios homens aproveitem as coisas mais ou rejeitáveis. E no 15 aí nos dá um complementozinho. Mas aqui já está bom, como Deus nos educa, né? Lido ainda há pouco. E embaixo ele vai dar um complemento. É assim que Deus confia em nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra influências contrárias que se exerçam sobre nós. É como nós nas nossas casas, né? Quando mães, pais zelosos, né? Ainda já com alguma maturidade, a gente tenta mostrar o caminho aos nossos filhos e filhas. É a nossa parte. Mostra o caminho, a gente até briga, exagera às vezes um pouco, cria umas situações, né? E tudo, desde que é pequenininho, né? Para ir tentando ajudá-los a despertar para aquilo que a gente considera que é adequado. Nem sempre nós conseguimos. E tem pais que morrem por isso, e mães que sofrem eternamente. A gente nunca vai largar o sofrimento de ver uma pessoa amada que não está no caminho que a gente considera melhor para ela. E pior, ser melhor para ela quer dizer que seja o melhor, realmente, no meu entender. Mas quando esse caminho realmente destoa do bem ou destoa. Agora, nós fizemos a nossa parte, continuaremos fazendo. Na oração, dando a mão quando a mão de lá se estender. Mas não dá para ficar carregando, porque você não ajuda ninguém a aprender. Essa talvez seja a grande necessidade que nós temos, em alguns casos, amadurecer. Porque o pior, eu vou usar a palavra palmada, tá? Mas não quero que ninguém aqui me encaminhe a um desses conselhos novos aí, que eu vou ser processado, tá? Mas palmada. Palmada para mim é coisa de sandália havaiana, porque eu apanhava com aqueles pneus, aqueles chinelos de pneu, quando não era tirado aquele cinto de couro legítimo da cintura assim. Certo. E agradeço todas elas, porque se eu tenho muito que melhorar, eu imagino se eu não tivesse recebido aquelas do que viram, porque se eu fosse ver todas as que eu fazia, não seriam muito mais. Mas, na brincadeira, se nós não dermos palmadas com amor, o mundo vai dar sem amor. Então a gente tem que dar o limite. E tem que zelar pelo limite. Porque a pior coisa é uma promessa não cumprida para qualquer um de nós. Seja a promessa de um prêmio ou de uma perda. Eu não gosto da palavra castigo. Parece que é uma coisa feita com a intenção de machucar o outro. Mas eu acho que é adequado que se tenha um retorno proporcional àquilo que se deixou de cumprir, como nós o temos pela lei de vida. Ajuda, dizia o psicoterapeuta que eu conheci, é até 50%. O percentual é só um percentual de linguagem, né? Claro, uma coisa estatística. Além de 50%, já não é ajuda, é superproteção.
E toda superproteção, além de não ajudar o outro a crescer, mais cedo ou mais tarde vai ser usado contra você mesmo, no argumento. Eu me lembro que eu estava um dia, eu gosto dessas historinhas, que elas ilustram a vida da gente, são verdadeiras. Eu me lembro que estava um dia experimentando uma camisa, lá num desses experimentadores de uma loja, ainda era no Rio de Janeiro, e lá no Barra Shopping. Aí eu estava lá experimentando, e do lado começou um vozerio, né? Eu que sou interessado, não em fofoca, mas sou interessado em estudar o comportamento alheio. Eu fui, apurei o ouvido, registrei e estou ouvindo. Era uma mãe com uma voz que parecia, do jeito que ela estava falando, parecia que era uma criança, mas pela voz era uma pessoa maior. E eu estava experimentando uma camisa, estava tendo dificuldade, porque eu achava que eu estava um pouco menos pesado e a camisa não estava entrando, estava ali naquela luta, o espelho, e aí eu esqueci um pouco a luta do espelho e prestei atenção. E ela estava dizendo, você não vê que isso fica aqui, eu estava dando uma espinafração. E eu ouvi a frase que eu me permito, que serve de exemplo agora. Mas você nunca deixa eu escolher as minhas coisas? É uma frase assim, com maior aspereza, que eu fiquei com medo de comprometer a gravação, assim mais forte, mas é. Quantos já não ouvimos isso? E quantos ainda iremos ouvir? Então, não é? Bom. Mas era um chinelo assim mesmo, um negócio de pneu, ainda nem usei. Era um pneu daquele pneu mesmo. Pneu, coisa de... Conseguiu a camisa? Ou Hein? não? Conseguiu a camisa está ou muito não? interessado. Olha, sinceramente, eu consegui quando eu abdiquei do meu orgulho e vaidade e aceitei uma GG. Entendeu? Mas enquanto eu fiquei naquela coisa que a gente fica, com o meu orgulho, com a minha vaidade, etc e tal, aquela PP nunca entraria. Não era PP, mas tinha que ser GG. Bom, vamos lá então. Aí isso nos lembra bastante. Diz assim, é assim que Deus nos educa então. E na 467, Kardec cutuca mais um pouquinho. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E eles respondem, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos desejos, o chamam, e aos que, pelos seus pensamentos, o atraem. É isso aí. É isso aí. Como nós. Se eu estou com pessoas que só pensam coisas inadequadas em relação ao meu conceito, não quer dizer que elas estejam, pode ser que eu queira, mas em relação ao meu conceito, eu fico perto delas. Não é? Tanto é que na reforma íntima, segundo a reforma íntima sem martírio da Irmã Dufour, que eu gosto da didática da Irmã Dufour, naquele livro tem os passos para a reforma íntima. Né? O primeiro é aquele postura eterna de aprendiz, o segundo conhece a ti mesmo, então vontade de aprender sempre, acreditar que tem sempre que aprender, evidentemente conhecer as suas falhas, isso e aquilo. O terceiro é renúncia. E na figurinha, muito bonitinha, que uma vez eu achei, tem assim como se fossem aquelas plaquinhas que dita para lá e para cá, né? São duas C. Se você quer deixar, por exemplo, um comportamento inadequado, você tem que renunciar a certas companhias, a certos ambientes, a certos locais. Porque se eu já tenho fragilidade naquele ambiente, então eu tenho que evitar. Né? Por mais que aquilo às vezes mexa comigo, seja pela minha vontade ou até pelo prezar que eu tenho. Não preciso ser deselegante, mas posso evitar. Não é verdade? Então essa é a nossa responsabilidade. São questões de sintonia, ou seja, na espiritualidade indica o que é sintonia? A harmonia entre sentimentos, pensamentos e consequentes procedimentos, baseado em estados vibracionais equivalentes. Jesus no nosso dia a dia. Tem uma paginazinha aqui chamada Afinidades. Olha só. O que atrai mais? Uma peça de teatro que ressalva o amor ou um noticiário jornalístico que evidencia a violência?
Um trabalho voluntário numa obra essencial ou a cama? Descanso. Campanha do quilo. Hoje, pô, estou tão cansado, não aguento nem carregar 500 gramas. Campanha do quilo. Que convida ao sono profundo a cama. Né? Um diálogo sereno sobre algo positivo ou a anedota picante que contamina o cérebro. Estar junto à família que aspira por sua presença ou jogar a conversa fora com um conhecido. Ou num local acompanhado. Hoje fica até difícil dizer de quê, porque são tantas as marcas diferentes, né? O templo religioso ou a festa no clube? Não que seja ruim uma festa no clube, mas... Respondendo essas perguntas, saberá quais as suas companhias espirituais, uma vez que tudo na vida é uma questão de afinidade. Com o descobrimento do que você realmente gosta, conhecerá seus afins. Se realmente deseja o amparo dos benfeitores espirituais, a única maneira de consegui-lo é afinizar-se com o bem. Não que esteja dizendo para ninguém ir para o clube, não que esteja dizendo para ninguém ir fazer um passeio ali, que ninguém se encontre com os amigos para trocar umas coisas assim, agradáveis. Mas eu acho que a sutileza da leitura nos lembra exatamente as nossas questões de afinidade. Pior não são aquelas que a gente sabe que tem. Eu diria que o que a gente tem que auto-vigiar-se mais é naquelas que a gente não sabe que tem. Quantas vezes eu vou despertando durante o caminho, né? Graças a uma coisa aqui, a gente vai despertando. E imagino quantas eu ainda tenho para despertar. Mas um dia eu reparei que tinha, eu acho que não sei se eu já contei isso aqui em alguma passagem, que tinha um dos CDs que de alguma maneira, isso eu não sei explicar, porque faziam o link com alguns pensamentos que não eram adequados. E eu só notei isso porque de vez em quando eu sentia o estímulo de ouvir aquele CD e quando eu começava a ouvir, meus pensamentos começavam a ir naquele caminho. Um dia, eles devem ter dito lá, o Miguel pro Rafael lá em cima, olha aí, Rafael, acorda ele agora, diz para ele que ele está. Aí eu comecei a prestar atenção. Aí comecei a fazer a experiência. E realmente batia uma coisa com a outra. Passei a não ouvir mais o CD, embora a música seja legal, né? Nenhuma música daquela, nada disso não. Mas tinha de alguma maneira um link que eu não sei explicar ainda, mas identifiquei que era um link. Fora de cogitação. De vez em quando vem numa psicografia, de vez em quando vem alguma dica, às vezes uma pessoa que não está falando nada disso, fala alguma coisa, você... E a gente, esse é o vigiar, a gente se auto-vigiando, procurando se entender e vendo o que te leva para aquilo que não é o caminho adequado para nós. Consequentemente, o que encosta em você? Pode até estar sugerindo aquilo, mas a tendência está em você. Porque como o Evangelho também diz, daquilo que nós já superamos, nada mais existe. Mas daquilo que ainda não foi superado, a semente está ali. Quando receber o adubo certo, na 468 nos é dito, renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele, e eles dizem, os amigos espirituais, que quereis que fizessem? Quando nada consegue, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita, para um momento propício, como o gato que tocaia o rato. É por isso que de vez em quando a gente cai de novo, e fiz de novo, e não sei o quê, porque ficam ali pedindo você. Daí a importância da gente estar constantemente pedindo ajuda. Hoje eu estou danado com os livrinhos. Peguei o Vigiar e Orar de novo. E tem uma... Francisco aqui. Hein? Francisco aqui. Está na hora? Chico. Não, estou te falando, estou te avisando. Você não pediu para avisar? Faltam quantos minutos? Olha que surpresa. Hein? Não. Não, naquele lá eu desrespeito, você que não. Me diz aí quantos minutos melhor faltam. você ouvir a Jane. A cumplicidade é incrível, né? Eu ouço diariamente todo dia. Olha para a Jane e você vai encontrar a resposta. Tenho medo. Eu vou olhar depois agora. Aqui é o seguinte, é prece de todo dia. Diz o seguinte, Senhor,
concede-me a consciência de meus muitos erros, das minhas muitas falhas. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito, que eu tenho suficiente lucidez para saber quem sou. Olha que coisa interessante que nos ajuda nessa vigília. E eles procedem, assim que eu guardar o lenço, que eu consiga, mais do que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. E aí, segue até o final. Essa oração de todo dia, que está na página 201 desse livro Vigiar e Orar, nos ajuda bastante a gente pedir, porque pedindo de coração, não tipo frases, de coração, eles sempre nos socorrem e vão nos auxiliando pouco a pouco a nós acordarmos. Eu vou fazer o pulo dessas outras 42 questões e vou partir direto para essas aqui. Os espíritos que... 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las. E eles respondem, os benfeitores. Aproveita as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos ao mau grado para aquilo que cobiçais, quer dizer, está em nós a cobiça. Assim, por exemplo, ele dá um exemplozinho bem ilustrativo. Encontra o homem no caminho certa quantia. Não penseis que tenham sido os espíritos que as trouxeram para ali. Mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe, depois que se apodere da quantia, da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a restituir o dinheiro ao seu provável e legítimo dono. O mesmo se dá em relação a todas as demais tentações. Eles não criam, mas eles aproveitam sempre a facilidade que tem em nós, o que não nos querem. No capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, nos é dito o seguinte: estamos invariavelmente atraindo e repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Isso também vale para uma coisa que eu acho importante e peço a permissão para falar. Eu sei que é uma agonia nossa, porque nós buscamos auxílio toda vez que estiver as casas espíritas. E no início das nossas vindas, quando nós ainda estamos amadurecidos, nós costumamos vir só buscar e fazer perguntas, que lá no outro capítulo, lá na frente nos é dito quais são as perguntas que são adequadas a ser feitas, né? Ou aquelas que não são. Então a gente vem buscar pela pergunta feita no sigilo das nossas orações, ou explicitadas a um irmão espiritual que está ali tendo passagem para falar conosco, a pergunta já nos revela, já nos indica o caminho que desejamos seguir, na verdade, ou que ainda estamos seguindo. Então, pela conclusão, concluir o estudo ressaltando a importância de mantermos os bons pensamentos, vigiando para afastar a influência dos maus espíritos, como ensinando Jesus, vigiar e orar incessantemente. Eu queria sugerir que todos nós lêssemos e relêssemos, quando fosse possível, esses capítulos do Livro dos Espíritos, tanto esse que fala na questão sobre as influências dos espíritos, como um outro que nos fala das perguntas que são ou não adequadas a fazer. É o capítulo 26, das perguntas que podem se fazer aos espíritos. Vai da 286 a 296, porque a gente acorda para muita coisa nossa. E aí só nesse item a gente já se autoprepara para o que pedir, para o que procurar e, consequentemente, para quem estamos chamando para perto de nós. Nós possamos cada vez despertar para esses pontos, porque todos nós, sem exceção, apenas variando na intensidade e na quantidade de coisas a serem superadas, somos ainda muito frágeis em relação a isso. A começar quando passamos pela porta das nossas casas espíritas, o que estamos indo lá buscar? Realmente um caminho de autoaperfeiçoamento ou soluções imediatistas para problemas que desejamos. E muitas vezes, ao sair daqui, a gente faz feito criança ou aquele cachorrinho levado que após levar o maior banho, maior limpeza, assim que passa pela porta, vai para o quintal e se rola na lama de novo.
Então, nós somos responsáveis, na verdade, por tudo aquilo que cultivamos nas nossas mentes, mas principalmente as raízes que mantemos em nossos corações. E quando eu, no final do Pai Nosso, quando eu me atrevi a acrescentar um pedacinho, né? Quando eu digo assim, mas livrai-nos de todo o mal. Pai, mas por misericórdia, livre-me, ajude-me a me livrar, particularmente das raízes que ainda existem no meu coração. Porque são só essas que dão por sintonia, dão passagem àquilo que eu não desejaria que entrasse aqui e aqui. Mais ainda, sou vulnerável a muitas delas. Muito obrigado, tá? pela paciência, pela escutação, pela troca que os olhares vão trocando e por esses dois cronos da minha vida, Clélia do lado de cá e minha esposa do lado de cá. E nesse momento, o nosso irmão Eugênio vai fazer a nossa prece de encerramento. Meus irmãos e irmãs, vamos orar. Orar em gratidão. Orar àquele que a todos nós criou, com justiça e bondade nos orienta, nos inspira, nos fortalece. A Jesus que nos trouxe seu Evangelho de amor, caridade, um caminho, a verdade do porquê devemos transitar nesta terra. E o alvo, o nosso alvo principal, a vida do Espírito em eterna evolução, no tempo de cada um de nós. Agradecer pela oportunidade de junto termos refletido, agradecer a espiritualidade bendita que certamente conosco esteve, inspira e orienta os trabalhos desta casa e a cada um de nós dirige com empenho, com suas sugestões adequadas, que possamos cada vez mais ter nossos ouvidos espirituais abertos a que nos é indicado, nos é sugerido, nos é inspirado. E que nossas consciências possam também nos dar o apoio necessário a qualquer estímulo que se transvie dos princípios da verdade, da justiça e do amor que Jesus tanto nos ensinou e exemplificou. Que possamos seguir para os nossos lares e espalhar em torno de nós, sempre dos dois lados da vida, tudo aquilo que puder fazer a nós, aos nossos irmãos, progredir, avançar, nos respeitoso tempo de cada um de nós, mas sempre, a cada passo, em frente, em direção ao nosso autoaperfeiçoamento, em direção à vida eterna, no ritmo que possamos fazer. E assim, agradecidos por essa oportunidade, por estarmos juntos compartilhando esses momentos nesta casa de caridade e amor. Damos graças a Deus, Senhor, e que assim seja. Só um minutinho, Clélia tem um informe aqui pra gente. Como dizem que eu falo baixo, não sou Eugênio, né? Bom, primeiro agradecer ao Eugênio aí pelos momentos de ensinamento e alegria, tá? Uma casa espírita, né? Necessariamente não tem que ser triste. Jesus não pregou a tristeza, né? Acho muito bom a gente estar sempre alegre mesmo, porque a alegria faz bem para nós, para nossa alma. Mas o que eu tenho que convidar vocês, porque eu valorizo muito a arte e especialmente os artistas friburguenses. Está tendo uma peça de teatro sobre Benito de Paulo, que é um irmão nosso aqui da terra, né? Que veio de uma família simples, que lutou muito e que está deixando para nós um bom legado, um excelente legado, com belas músicas. E está sendo apresentado um espetáculo muito bonito, eu assisti semana passada, muito bonito mesmo, ali no Teatro Municipal, tá? É uma produção cara, não é uma produção barata, porque tem uma orquestra ao vivo, e é um momento assim, de grande alegria nossa poder participar. Então, convidando a todos para, se puderem, participarem sábado e domingo, a semana que vem, ou sábado ou domingo, né?
E os ingressos são vendidos no link deles. Desculpa, eu não estou lembrando agora, mas todo mundo paga meia. O bom é isso. Eles pedem uma senha, eu estou passando a senha para vocês. Werneck 10. A gente entra como amigos, né, do grupo mesmo de teatro, e a gente paga meia. Não é só idoso que paga meia não, viu? Jovens também pagam meia. E aí vocês vão gostar muito. Foi um momento de muita alegria. E a gente ficou assim, extasiado de ver os nossos meninos, né, friburguenses aí, e mais ainda aqueles meninos que já estão há um tempo na arte. E fazer arte é difícil. Fazer pirraça é fácil, mas arte é difícil. Tá bom, gente? Então estão convidados para participarem desse grande evento que está acontecendo na nossa cidade. Obrigada. Boa noite.